continuando, para a gente encerrar, vamos falar agora sobre monetização e métricas de blogs e redes sociais. Gostaria de chamar o moderador Cleverson Lima. Ele está por aí. Uma salva de palmas. E chama também a palestrante Érica Marques, do Logos BR, né? Logos BR, é isso? E Robinson Guimarães, da agência Public de Comunicação. Vai falar nessa ordem aqui, Priscila? Por favor. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. E agora nós vamos tocar num assunto que talvez muitas pessoas tenham interesse, que é como alavancar a audiência do blog por meio de pesquisas, por meio de alguns mecanismos, e como ganhar dinheiro com o blog, como usar as ferramentas como o Google AdWords, os anúncios para gerar receita com o seu blog, o seu conteúdo online. Como o nosso tempo é pequeno, nós vamos estar fazendo depois uma webconferência. Quem tiver interesse em dúvidas, em outros esclarecimentos, nós vamos estar colocando o endereço no grupo do Facebook do evento. Então, eu vou chamar aqui a Érica Marques, do Logos BR, que vai falar sobre o Google Grants. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Estamos no finalzinho da tarde, mas eu acho que vale a pena prestar atenção, porque é um projeto muito bacana, uma iniciativa Google, que vale a pena a gente dar uma atenção e entender um pouquinho mais do que como funciona o Google Grants. Deixando claro que eu não tenho nenhum vínculo com a Google, eu faço esse trabalho de divulgação do Google Grants justamente porque eu fui motivada pela Verônica e a convite da Priscila, estou aqui, muito feliz e honrada por estar apresentando, melhor dizendo, o Google Grants. Ok. Essa apresentação ela vai ficar online para quem quiser baixar e tal, porque tem umas informações legais, que vale a pena fazer um estudo, entender um pouquinho mais a fundo. E, então, eu acho que eu vou passar um pouco até mais rápido, até pelo nosso horário disponível agora. Aqui fala um pouquinho da Érica, que vem trabalhando com algumas ferramentas Google, mais com foco em organizações do primeiro e segundo setor do que do terceiro mesmo, né? Então, eu trouxe aqui para vocês vamos dizer que uma viagem sobre por que Google Grants, por que ele é uma alternativa bacana, quais são os beneficiários, o que é, para quem é, quando, onde, quanto e como, e algumas práticas para melhor aproveitar essa oportunidade de benefícios do Google Grants. Ok? Então, por que Google Grants? Então, o Google Grants ela é uma oportunidade para divulgar a missão da ONG, da instituição, para divulgar os projetos, os serviços, os programas, para você encontrar voluntários que se identificam com a causa, para vocês trabalharem juntos, e também encontrar simpatizantes e até mesmo angariar fundos, por que não? Então, uma pesquisa feita pelo próprio Google Grants, em 2009 a 2010, com foco em saúde, ele mostra que a métrica mais importante, do ponto de vista das ONGs, são as doações. E o objetivo principal do marketing é a visibilidade crescente que você tem utilizando o Google Grants. A porcentagem de visitas a partir do Google Grants pode chegar a 20% ou mais. E a média de conversão é de 6.500. Ali eu já deixei o link com a fonte para vocês verem mais dessa pesquisa. E um exemplo de beneficiário. Aqui tem a Kiva, que é uma organização que basicamente é assim, ela encontra quem precisa de benefícios, quem precisa de empréstimos, e encontra também quem está afim de dar empréstimos para pequenas comunidades, para as pessoas que estão em sistema de risco e tudo mais. Esse site é bem bacana também, vale visitar. E daí, eles dizem assim,
Nós ajudamos as pessoas em dúzias de países. Nós incluímos inúmeras vidas. Nós não poderíamos ter feito isso, nada disso, sem a Google. Por quê? O que eles precisam? Realmente é visibilidade. O que adianta eles mostrar um sistema online onde beneficia através de empréstimos, se não tem público, se não tem pessoas lá para saber que existe a Kiva e para saber que existem comunidades que podem melhorar com a sua ajuda. Outros beneficiários, inclusive, é a Unicef. Né? Ali, vocês entrando no site, eles contam mais de cada projeto. São associações, fundações, ONGs. Tá, o que é, para quem, quando, onde, quanto? A primeira pergunta que me fazem, na verdade, é quanto, né? Depois vem as outras perguntas. Então, vou deixar isso meio suspense, quanto é. Então, tá. O que é? O Google Grants fornece publicidade do Google, AdWords, gratuita a várias instituições de caridade. Para o Google, o que são instituições de caridade? Já eu conto. Então, o programa foi criado para ajudar as instituições a difundir suas mensagens de serviços públicos para um público-alvo global com o objetivo de causar um maior impacto no mundo. Eu trabalho com as ferramentas Google desde 99 e 2000. O Google foi lançado em 1998. Quando me perguntam por que eu trabalho tanto tempo com a Google, eu não sou funcionária Google, não tenho vínculo com a Google. E por que eu tanto divulgo isso? Porque realmente a Google está no meu coração. É uma empresa inovadora e o propósito dela sempre é para causar impacto na comunidade. E um impacto positivo. O Google Grants é uma oportunidade de causar um impacto positivo. Existem outros programas e que já para outro público-alvo e tal, mas sempre para causar impacto positivo. Ok. Para quem? Organizações, áreas como ciência e tecnologia, educação, saúde pública mundial, meio ambiente, defesa dos direitos jovens e artes. Quando? Então, aí, como é que consegue? Para organizações não governamentais, as ONGs, e as organizações da sociedade civil de interesse público, ele solicita uma certificação. É assim que ele vê que é uma instituição de caridade. Então, é uma certificação de existência e regularidade da instituição junto ao Ministério da Justiça, órgãos estaduais e municipais competentes. No caso de associação e fundação, tem que ser registrado como no cartório de registro de pessoas jurídicas ou órgão competente. Lembrando que relacionado à política, à religião, ele não considera. Tá, e onde que aparece esse Google Grants? Eu vou ganhar um benefício para aparecer aonde? Para aparecer no Google. É assim que você vai utilizar esse benefício. Então, no caso da Kiva, quando você procura Kiva, no caso a Kiva, o foco dela é nos Estados Unidos, então é no google.com só. Né? Então, você digita Kiva e aparece o anúncio dela lá em cima. Essa é a parte do Google AdWords. Né? O Google AdWords é dividido entre o sistema de pesquisa, que é no Google, e também outros sites que utilizam o sistema de pesquisa do Google, e a rede de display. Aí é o Terra, o UOL e tudo mais. Nesse caso do Google Grants, que utiliza a plataforma de publicidade, que é o AdWords, só é válido para o google.com.br, no nosso caso. Né? Então, aí clicando lá no anúncio, vai para o site da Kiva. Então, quanto? O orçamento diário que ele dá para essa instituição, para essa ONG, é de $330. Né? Orçamento diário, por dia, que no final do mês dá por volta de $10 mil por mês. Eu vou repetir porque é meio assustador. $10 mil por mês. Para ter uma ideia, o sistema de AdWords ele funciona assim, você paga por clique. O clique pode custar 50 centavos, 40 centavos, dependendo do clique dependendo da palavra-chave que você escolher. Vamos dizer que custe R$1. São 10 mil cliques por mês. Então, é para impactar, para gerar visibilidade da sua instituição, da sua ONG. E como é que eu faço para participar do programa? É bem simples, é preencher um formulário, como eu disse, essa apresentação vai ficar disponível. Vão preencher o formulário, vai criar uma conta no Google AdWords, ele vai dar todo o passo a passo para vocês. Você vai enviar a sua conta para eles revisarem. Você aguarda a confirmação.
Daí você cria a sua campanha, aí você gerencia, analisa e acompanha a sua campanha. Hoje está em média de 60 dias para todo esse processo. Quais são as melhores práticas? Reserve um tempo para entender o que é esse sistema de publicidade AdWords, que dá em média de 4 a 10 horas para entender. O Google Grants, 2 horas por mês para gerenciar, analisar e melhorar a sua conta. Por que isso? Porque dos requisitos é que você veja essa sua conta pelo menos uma vez por mês. Se em 3 meses você não analisou, não observou, não está acompanhando a sua campanha, ele pode pausar a sua campanha. Construa uma base sólida. Siga as políticas e diretrizes do Google Grants e as práticas recomendadas. Ele dá todas as práticas recomendadas também. Então, dá uma olhadinha no teu site, vê se você está passando sua mensagem. Não é só arrecadar fundos, Passar sua mensagem, falar do seu projeto e tudo mais. Já me perguntaram, Érica, eu tenho uma loja. Pô, perfeito, você pode divulgar sua loja. Se você vende lá camiseta, caneca, o que for, caneta, você pode divulgar sua loja também. Mas, claro, o propósito é divulgar sua missão. Então, não é assim, gente, o anúncio não pode ser assim, compre canetas. Mas você pode falar, divulgue a fibrose cística, ajudando a comprar camisetas, nossas camisetas. Aí pode. Qualidade. A campanha deve ser relevante para o seu programa e serviço. E mantenha a sua conta ativa. Responde a solicitação por e-mail, que ele passa a solicitação por e-mail, de informações mesmo sobre o Instituto e tudo mais. Então, tem que responder as solicitações por e-mail da equipe Google Grants, analise o desempenho da campanha mensalmente. Então, com isso, você sempre coloque um e-mail que você utiliza mais, porque provavelmente vão pedir uma informação e é ali que é o seu canal de comunicação com o Google Grants, através do e-mail. Então, eu trouxe também os links recomendados, que depois vocês podem ver com mais calma, que fala do Google Grants. O Google AdWords, que é o sistema de publicidade, que vocês vão ter que aprender um pouco para poder divulgar, para fazer os anúncios. O próprio site de ajuda, então lá tem bastante gente que trabalha com o AdWords, que ele não é só para o Grants, o AdWords é para qualquer organização. Então tem bastante gente utilizando e lá eles colocam suas dúvidas e o pessoal responde, não só o pessoal da Google, mas voluntários também, como eu, por exemplo. O Google Non-Profit, que também é bem legal de ver, tem outros projetos. Antes, o Non-Profit era só para os Estados Unidos. Lá tem projetos para YouTube, para você fazer vídeos e tal, eles auxiliam. E, por enquanto, está nos Estados Unidos, mas assim como o Grants, que era só nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, outros projetos que estão lá, vocês podem dar uma olhada, que daqui a pouco está chegando no Brasil também. Tem o blog lá. A central de ajuda do Google Grants e mais um site de produtos do Non-Profit. Mais? Então, eu vou deixar minhas informações de contato, que é logosbr.com.br/plus/Érica, que vai chegar no Google Plus, que ele também tem postagens, tem comunidades e tudo mais. E eu vou disponibilizar para a Priscila e também no site logosbr.com.br essa apresentação. Muito obrigada e uma boa tarde para vocês. Robson. Ele tem uma proposta para fazer para todos presentes. E, assim, eu acho que é super interessante. Em vez de nós tentarmos discutir um tema muito interessante, bem complexo, ele vai estar lançando uma proposta. Ok, Robson? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Robson, eu faço parte da Public Comunicação. E a gente veio hoje aqui para tentar falar com vocês um pouco sobre métricas e monetização. Afinal, ganhar dinheiro todo mundo gosta, né? Faz bem. Ainda mais se a gente puder fazer algo que está ajudando tantas pessoas, como é o blog da maioria das pessoas que eu acompanhei, e puder ter um lucro, pelo menos, para manter esse blog. A gente teve um atraso meio inesperado, então a gente não conseguiu chegar no horário certo. E eu gostaria de fazer uma proposta aos que estão interessados. Eu e o Cleverson, que faz parte da Public, vão estar organizando um hangout no dia 22, tá? Provavelmente no período do fim da tarde, vamos ver como é que fica melhor. E
nós estaremos organizando esse hangout para poder estar discutindo as ideias, as perguntas, as dúvidas de vocês. Então, eu peço que vocês deixem no formulário do evento todas as dúvidas que vocês têm sobre métricas e acompanhem a gente nas redes sociais ali. Né, ali estão os meus contatos e do Cleverson, também na página do evento e lá no Blogueiros da Saúde, para terem mais informações sobre isso. A gente gostaria muito mesmo de estar falando um pouco mais sobre isso com vocês, mas o tempo é bem corrido para um assunto que acho que quem já tentou, já pratica um pouco já tentou colocar um bannerzinho, já tentou passar alguma coisa, já passou por isso, então passou por uma dificuldade muito grande, então não dá para a gente falar assim em 5, 10 minutos sobre isso. Eu só gostaria de indicar aos que têm mais interesse sobre essa parte... sobre essa parte de monetização, até poder dar uma lida antes. Eu vou estar disponibilizando o link lá na nossa página, na Public, logo depois do evento agora. Um artigo da Anvisa chamado Vendendo Saúde. Alguém conhece o artigo? Alguém já leu o Vendendo Saúde? Ele conta um pouco da história da indústria farmacêutica e tudo mais, e da propaganda para isso. E lá no finalzinho ele fala um pouco sobre a internet. E é um artigo pequeno, uma parte pequena, dedicada à internet, mas que vale bastante a pena para quem trabalha um pouco com isso. Encontra dificuldades, muitas vezes, de produtos e de como lidar um pouco com as tags. Então, é bacana que vocês possam estar antecipando essa leitura para a gente ter um bate-papo legal lá no dia 22. Se alguém tem preferência de horário, ou acha que tem essas sugestões, eu vou pedir para deixar lá no blog. Podem mandar para a gente, pode me mandar por e-mail. Essas sugestões que a gente vai estar tentando... achar uma maneira de falar melhor com vocês e de conseguir atingir todo mundo, ok? Peço desculpas mesmo, mas obrigado pela atenção. Espero vocês no dia 22. Obrigada, Robson.